A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Para você que nos acompanha aí pela rádio, para você que nos acompanha pela live do Facebook da Rádio RCI e pelo Facebook da Uniamérica, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Hoje, nessa quarta-feira de cinzas aí, depois do carnaval, a galera meio cansada, né? Uns aí de ressaca, outros bem porque descansaram, né? Ao invés de festar e tal. Então, cada um do seu estilo, todo mundo com certeza aproveitou muito esse carnaval, seja para descansar, para colocar as séries em dia, ou mesmo para curtir, né? Ir pra festa e tudo mais. Bom, gente, então, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018, agora são 16 horas e 31 minutos. E a gente vai falar aqui no programa sobre o ISO 10002, sobre gestão da qualidade, satisfação do cliente, as diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações. Então, para você aí que trabalha em uma empresa, para você que tem uma empresa que trabalha com gestão e tudo mais, fique ligado aqui no programa que a gente vai dar várias dicas de como implementar, o que é o ISO, como que acontece a implementação dele e como que você aí pode melhorar a sua empresa, pode ajudar aí o seu negócio baseado na gestão da qualidade, né? Tendo como premissa a gestão da qualidade. Muito bom. Para falar sobre isso, recebemos aqui no programa Andressa Lima, engenheira de produção, professora do curso de Engenharia de Produção da Uniamérica e de Administração. Boa tarde, Andressa. Seja muito bem-vinda novamente aqui no programa. Obrigada, Raíssa. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia, falando sobre um tema tão relevante, né? Que é a questão da ISO 10002. Essa ISO... O que é a ISO, né? A ISO é uma série de normas internacionais, são aplicadas no mundo todo. E aqui, aí a gente faz a nossa versão brasileira, que também é chamada de ABNT-NBR, né? Que é uma sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas por que isso? A gente conhece bastante, ouve falar muito a questão da ISO 9001, ISO 9000, ISO 9001. Muitas empresas têm, a gente ouve falar, certificado ISO 9001. O que é isso? A ISO 9001 é uma certificação, é uma norma que dá diretrizes sobre um sistema de gestão da qualidade. Mas a ISO ela tem uma série de outras normas, não só de qualidade, meio ambiente, área ambiental, áreas técnicas, na área de engenharia, por exemplo, a parte mecânica, de soldagem, de montagem. Então, uma série de normas técnicas para facilitar o trabalho, facilitar a vida de quem está trabalhando. E também padronizar, porque isso é importante na hora do comércio. Se eu vou fazer o comércio, uma empresa vai fazer o comércio com outra, e ela sabe, essa aqui ela está atendendo a norma ISO tal. Então, você já sabe que está no padrão, né? Você não precisa ficar preocupado, será que isso aqui é assim, assado? Não, porque já está no padrão. A ISO já especifica uma série de coisas. E da mesma forma para a qualidade. Então, a gente tem a ISO 9001, que é muito conhecida, para o sistema de gestão da qualidade. Muitas empresas aí, Brasil afora, são certificadas em ISO 9001. Significa o quê? Que elas têm um sistema de gestão da qualidade padronizado, que foi certificado por alguém próprio da MNT. Lembrando que, não sei se... Aí você me corrige, Andressa. Essas práticas, a ISO, ela já mapeou as melhores práticas em gestão da qualidade. Então, ela apresenta essas melhores práticas para que as empresas não precisem, de repente, ficar pensando em qual será o melhor procedimento. Então, a ISO, ela tem um padrão e é só seguir esse padrão que a probabilidade de sucesso é maior. É essa a proposta? Exatamente, Raíssa, foi no ponto. Essas normas, elas são feitas com profissionais da área, especialistas. As empresas são consultadas, o público em geral é consultado, então as pessoas podem opinar. Então, a norma ela é construída com muita gente, não foi simplesmente uma pessoa falar, vamos fazer isso aqui porque eu quero assim. Não, foi um consenso entre várias áreas, vários especialistas. Por isso surgiu a norma. E especificamente, essa que a gente vai falar hoje, que é a ISO 10002, ela vai tratar da questão da satisfação dos clientes. E também no caso de um cliente não ficar satisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reclamação. Então ela também vai dar diretrizes
para você gerenciar esse processo de tratamento das reclamações. Porque você recebeu uma reclamação na sua empresa, o que você faz? Você vai falar assim, esse cliente é ruim, ou não sei como é que eu resolvo, ou vai resolver cada um de um jeito. Não, existe uma forma padronizada, tem alguns princípios que vão balizar esse tratamento da reclamação, e hoje em dia, isso com a internet, fica muito mais facilitado, né? E também é um acesso também que os clientes têm mais acesso, têm mais contato com a empresa e pode colocar sua reclamação. E acontece um outro cenário também com a internet. A questão de, se o cliente reclamou com a empresa, ela não solucionou o problema do cliente. O que o cliente faz? Bota a boca no trombone na internet. Aí a gente conhece aqueles sites Reclame Aqui, tem cliente... reclamações, né? Tem cliente que faz vídeos, posta no YouTube, faz blogs. Então, é uma série de coisas. Por exemplo, eu vi um vídeo uma vez muito engraçado de uns passageiros, que no caso era uma banda de rock nos Estados Unidos, que foi viajar de avião e... eles colocaram lá as guitarras como frágil na embalagem, só que a operadora aérea não se atentou para isso, não deu a mínima para essa informação e saiu jogando a guitarra dos caras pelo aeroporto, né? Daí estragou o equipamento deles, que eles iam fazer um show, e eles também não quiseram saber, não quiseram resolver, assim, isso aí você se vira, né? O que eles fizeram? Eles fizeram uma música especialmente para isso, gravaram um clipe e colocaram no YouTube. Foi acessado por milhões de pessoas. E hoje, quando eu lembro dessa operadora aérea, que é uma operadora americana, eu só lembro do refrão da música, que essa operadora quebra guitarras. Nossa! Né? Então, para você ver como que o cliente ele passa a ter um poder muito maior com a internet. Com essa questão dos aplicativos, do celular. De avaliação, né? De avaliação. Por exemplo, a página do Facebook, você avalia aquele estabelecimento, né? E como que isso vai... Como que você faz a gestão disso, né? Porque pode ir alguém com um problema muito singular, que às vezes nem fala... Isso agora eu vou para um lado pessoal. Uhum. Eu me coloco muito no lugar das empresas nesse sentido, eu não tenho empresa nem nada, mas às vezes o cliente, ele passou por um processo, uma experiência ruim, por algum motivo, não sei... E ele não reclama para a gerência, ele não reclama para ninguém que é responsável por resolver aquilo, né? E ele vai e bota direto no Facebook, por exemplo. Então ele acaba, às vezes, por um problema muito pequeno que pode ser resolvido pelo gerente, às vezes de uma maneira muito simples, troca o produto, né? Às vezes a empresa, ela se dispõe a resolver, né? Mas às vezes o usuário, ele tem um poder muito grande para reclamar e às vezes falta um pouquinho de maturidade em balizar quando essa reclamação ela é pertinente, quando ela vai, né? Quando ela é necessária e às vezes não, né? Eu acho que torna essa informação do ISO muito mais urgente nos dias de hoje, né? Como você bem colocou. Isso. Basicamente, a gente tem dois tipos de clientes, né? O cliente que, quando faz uma reclamação, ele vai até a empresa e fala, e o cliente que não fala, não se expressa, ou vai se expressar só no Facebook, algum site da internet, ou mesmo por amigos. Né? Às vezes ele não faz publicamente, mas ele faz por amigos, é o famoso... boca a boca, né? Isso. Que conta muito. Porque se você tem um cliente satisfeito, ele vai falar para os amigos. E se você tem um cliente insatisfeito, ele vai falar ainda mais. Então, é muito importante. E você tocou num ponto, Raíssa, que é a questão da satisfação do cliente. Esse é um conceito interessante para a gente entender. Porque a satisfação, ela está ligada com a questão da expectativa. Então, a gente pode colocar basicamente que a satisfação ela é a diferença entre o que foi entregue, o resultado daquele serviço e a expectativa do cliente. Então, se a expectativa do cliente foi muito alta, se o vendedor ele fez muitas promessas, ele vendeu um negócio muito grandioso e na hora de entregar, entregou um negócio pequenininho, o cliente não vai ficar satisfeito, porque foi prometido muito além para ele e não foi cumprido, não foi realizado.
Agora, se as expectativas deles são baixas, o que vier tá bom, essa empresa eu não conheço mesmo, ou eles me falaram bem isso aqui que eles iam fazer, então se vier isso aqui tá bom. E a pessoa, na hora quando vai te entrega um produto bem feito, de qualidade, com um bom atendimento, os vendedores, quem vai entregar, bem-humorado, todo o processo, o ambiente agradável, né? Opa, esse lugar aqui, então, ele, né, me surpreendeu positivamente. Então, eu fico muito mais satisfeito, porque superou as minhas expectativas. Então, a satisfação é basicamente essa diferença entre o que foi realizado e a expectativa do cliente. Aí entra muito grande também a técnica de venda e o papel do marketing, né? Porque às vezes um marketing no intuito de vender muito, então ele acaba prometendo várias coisas que na prática às vezes ele não consegue realizar, né? Exatamente. O pessoal de marketing, ele tem que estar bem atento à questão dessas promessas, tanto as implícitas quanto as que são explícitas. E assim, não adianta só você finalizar aquela venda. O mais importante é você satisfazer o cliente e fazer com que ele retorne outras vezes. E também que ele vá indicar a sua empresa para outras pessoas. Então, se você prometer mundos e fundos e não realizar, você gerou uma expectativa que não foi cumprida, vai gerar insatisfação do cliente. Uma coisa interessante a gente notar também que a satisfação do serviço, a satisfação do cliente é diferente da qualidade, tá? Porque uma coisa, o produto pode ter sido bem feito, tá? Com a qualidade é uma coisa mais tangível, você pode mensurar de alguma forma. Agora, a satisfação do cliente, ela é muito subjetiva. Ela tem a ver com o processo de empatia, o quanto que eu fui bem atendida, o bom humor dos vendedores na hora de quem estava atendendo, o processo emocional, se algum lugar, por exemplo, algum lugar que, por exemplo, me lembra algum processo afetivo, né? Então me deixa feliz, as cores do ambiente, o cheiro, tudo isso pode ser pensado de modo a causar uma satisfação do cliente, um encantamento no cliente. E fazer com que ele retorne, é o que a gente chama de fidelização do cliente, tornar o cliente fiel, né? Legal, muito interessante realmente, e acho que é pertinente, né? Nenhuma empresa ela consegue ter um nível de sucesso se ela não fazer essa gestão da qualidade do produto que ela vende e do nível de satisfação que ela vai dar para o cliente, né? Considerando aí a satisfação, ela vai considerar também a satisfação do cliente, ela envolve, por exemplo, as características do produto em si, né? Que é importante, o processo emocional do cliente. Se ele está se sentindo bem, ele tende a ter uma satisfação maior, mas se ele já não está se sentindo, está num processo mais depressivo, ele tende a ter uma percepção mais negativa das coisas. Então, a própria questão do cliente ter uma noção de fracasso, de sucesso. Por exemplo, o cliente vai num restaurante de frutos do mar, e aí ele pede um bife, e o prato não veio legal. Aí ele pode ter essa noção, poxa, também, né, fui no restaurante de frutos do mar, mas eu pedi uma coisa que não era a especialidade dele. Então, ele já pode ter isso como um parâmetro para ele, que ele não fez uma boa opção. O cliente também pode ter uma percepção nesse sentido. Percepção de justiça, se ele vai ver que as outras pessoas também foram bem atendidos, também foram atendidos num tempo certo, justo, né? Não demorou demais nem de menos, o preço foi justo para todo mundo. Se outras pessoas que estão com ele, clientes, colegas, parentes, também foram bem atendidos, isso também afeta, porque às vezes ele foi atendido, mas uma outra pessoa que foi uma outra vez não foi. Então ele já vai meio de pé atrás. Então tudo isso afeta a percepção de satisfação do cliente, que é subjetivo. E por isso fica mais difícil a gente avaliar, né? Muito legal. Em relação a... Você falou que o ISO, ele ajuda nesse sentido de estabelecer padrões de qualidade que podem influenciar, né, de uma satisfação do cliente aí mais positiva, não é isso? Levando em consideração o nosso contexto aqui de Foz do Iguaçu, não vive numa metrópole aí como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro,
a quantidade de empresas de grande porte que a gente tem é um pouco menor do que esses grandes centros. Compensação, a gente vive do turismo, então a gente tem grandes redes hoteleiras aqui em Foz, né, e tudo mais. Eu particularmente, às vezes que eu vi a questão da certificação, foi com as redes de hotel, né, que eu vi pela primeira vez, que conversava bastante, divulgava bastante essas informações. Como é que você vê a relevância do ISO para a questão aqui do nosso interior, da nossa cidade? Como é que você vê essa questão associada ao desenvolvimento territorial aí da nossa região? Ok. Essa ISO 10002, ela não é passível de certificação. Ela é para orientação das empresas. Então, aqui vai estabelecer todo um processo de como tratar uma reclamação. Então, você recebeu, qual o mecanismo de acessar essa reclamação? Como você vai tratar isso? Como você vai auditar esse processo? Como você vai responder ao cliente? Então, todo esse processo é padronizado e está na ISO para orientação. Então, você não vai passar por um processo, que às vezes pode ser muito caro, de uma certificação ISO 9001, por exemplo. Então, é acessível a todo tipo de empresa, até as pequenas. E com isso, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem uma característica. Você falou que a gente não tem. Realmente, de fato, a gente não tem muita empresa grande, são empresas menores. A única empresa grande que a gente tem mesmo é a Itaipu, né, que é uma indústria. Mas se a gente considerar, assim, toda a atividade econômica, o produto, o PIB, o Produto Interno Bruto que é gerado aqui em Foz, se a gente descontar, não levar em consideração a questão da Itaipu, que é uma indústria grande, mas é só essa indústria que tá gerando uma grande receita. A maior parte da renda, da riqueza que é gerada, ela é gerada no setor de serviços, na atividade econômica de serviços, né? Então, por isso, é totalmente relevante se você ter uma ISO 10002 preocupado com a satisfação do cliente. Porque o setor de serviços, ele tem uma característica bem relevante, que é bem específica, bem típica dele, que é a questão da participação do cliente. Pois vamos dar um exemplo. Eu vou no salão de cabeleireiro, quero cortar o meu cabelo. Esse serviço, ele só pode ser feito com a participação do cliente. Se eu não estiver lá para cortar, se meu cabelo não estiver lá para ser cortado, se eu como cliente não estiver lá, ele não vai ser realizado. Já na indústria, não. A indústria tá lá produzindo, gerando estoque, depois o cliente vai a hora que ele quiser e compra um item de prateleira, né? Mas o serviço não, ele precisa que o cliente esteja ali simultâneo ao processo que ele está sendo realizado. Por isso, ele tem que se preocupar ainda mais com a questão da satisfação do cliente. E aí, a parte de serviços, por exemplo, em Foz, você comentou da questão do turismo, ela vai englobar mesmo o turismo, é uma parte grande. Aí no turismo a gente pode pensar em hotéis, turismo receptivo, os hotéis, alimentação, restaurantes, todos os parques, né, os atrativos que tem, muitos atrativos na cidade, eles também podem pensar desse ponto de vista de satisfação do cliente. A gente tem a questão de transportes, tanto de carga quanto de passageiros, né? A gente está numa região aqui de tríplice fronteira, que faz fronteira aí com a Argentina, o Paraguai. Então, todo esse comércio, transporte de cargas, de despacho, de aduana, tudo isso é setor de serviços também, é uma grande área na logística, que também é serviço. A gente tem os serviços especializados, gerais, assim, toda a parte de consultoria, advocacia, contabilidade, consultores, tudo isso é serviço. A gente pode pensar, falei agora há pouco do exemplo do salão de cabeleireiro, beleza e estética. É uma área grande em serviços, tem aumentado muito, né? Que tem crescendo. O setor de serviços, ele é crescente no país. A gente tem também os serviços médicos, toda a parte de saúde, hospitais. Tudo isso é serviço. Tudo isso está crescendo muito no país. É por onde que a economia vai crescer cada vez mais. Nos países desenvolvidos, a gente tem 3 tipos de atividades econômicas: agricultura, indústria e serviço. O serviço é a maior parte, é o que predomina nos países desenvolvidos. E aqui a tendência no Brasil é que o serviço vá crescer em todas as áreas, vai crescer cada vez mais. E vai também empregar cada vez mais pessoas. Porque hoje em Foz do Iguaçu é a área que mais emprega pessoas.
Isso é verdade. Então a gente tem que estar preocupado mesmo em como atender melhor o nosso cliente, seja ele um turista ou um morador. Então essa ideia que a gente está trazendo, falando aqui hoje, para as empresas daqui se conscientizarem um pouquinho do papel da satisfação do cliente. Olha, excelente. Então, para você que está nos ouvindo, que trabalha em uma empresa, para você que trabalha na gestão, principalmente de uma empresa, acesse as normas. Não precisa, como a Andressa muito bem salientou, às vezes você não tem um recurso, você não tem caixa suficiente para pagar pela certificação, mas as normas estão aí para ajudar, então você pode acessar as normas, implementá-las na sua empresa, sem necessariamente pagar por toda a certificação. Elas estão aí para ajudar a melhoria dos serviços aí e do próprio colaborador no sentido da organização, né? Então, estamos aqui conversando com a Andressa sobre o ISO 10002, sobre satisfação com o cliente. Já voltamos depois do intervalo para continuar essa conversa. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre o ISO 10002, sobre gestão da qualidade, sobre como melhorar e fazer a gestão da satisfação do seu cliente. Então, para você que está nos ouvindo, que precisa dessas informações, que acha que pode melhorar seu ambiente de trabalho e o sucesso aí da sua empresa e tudo mais, com esse tipo de iniciativa, né, que está à disposição aí de todos os empreendedores e todos os colaboradores. Então, fique ligado aqui que a Andressa vai contar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa sobre isso. Andressa, a gente tem falado bastante, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre a importância do ISO 10002. Eu acho que para os nossos ouvintes aí fica muito claro, eu acho que deve ter motivado eles aí a procurar, né? Uhum. Principalmente lidar com as reclamações que a gente comentou bastante no primeiro bloco. Quem é o responsável por ajudar na implementação do ISO? Porque às vezes a pessoa está nos ouvindo, tá ok, eu quero tentar implementar esses padrões na minha empresa, essas técnicas e tudo mais. Às vezes ela consegue até acessar o documento, deve ser disponível, é disponível de maneira pública? Mais ou menos, mas se a pessoa conseguir acessar a internet, ela vai encontrar muito material falando sobre isso. Ah, tá ok. Bom, ela consegue implementar, né, baseado nos materiais que ela encontra, hoje em dia com a internet e tudo mais, mas existe, no caso de empresas grandes, por exemplo, existe um profissional responsável por ajudar, por auxiliar e por realizar essa implementação desses padrões? Sim, existem empresas que são especializadas para ajudar outras empresas a implantar, mas dentro de uma empresa, se a gente pensar em empresa grande, geralmente tem muitas pessoas dedicadas só para isso. Mas se a gente pensar numa empresa pequena, é possível que uma empresa pequena implante os padrões de ISO 10002 ou outra ISO qualquer aí. Mas o que vai precisar? Primeiro de tudo e mais essencial, apoio da alta direção. Então a alta direção, quem é o presidente, o dono da empresa, o diretor, ele tem que comprar a ideia da ISO, ele tem que vestir a camisa. Ele tem que achar um processo, ele tem que achar algo válido para a empresa. E aí sim, através disso, ele vai dar todo o apoio, todo o suporte para que uma outra pessoa, nomeada por ele, geralmente uma pessoa que trabalha na área de qualidade, que já está responsável ali pela gestão da qualidade, seja a qualidade do produto ou questão mesmo do processo, que aí sim vai fazer essa implantação da ISO 10002, desse procedimento que ela fala, que na verdade é um procedimento de como tratar as reclamações. Então, qualquer empresa pode fazer isso, uma pessoa pode ler, se capacitar. A gente vai fazer um curso para os alunos essa semana, né? Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, porque lá na faculdade, na Uniamérica, a gente vai fazer uma oficina, cursos de extensão em ISOs. Então, eu vou abordar, um curso vai ser sobre a ISO 10002, e vai ter um outro curso que vai falar da ISO 26000 e NBR 16000. São duas normas que vão tratar de responsabilidade social, mas aí eu acho que já é um assunto para um outro programa, né? Fica a dica já para voltar. Já fica a dica para voltar e falar disso, né? Uma outra professora, a professora disse. Mas a gente vai ter esse curso só para os alunos, né? Não só, vai ser para os alunos de engenharia de produção, para o curso de administração e também de ciências contábeis. Vai abarcar bastante gente, os alunos que estão mais envolvidos nesse meio, que o mercado é esse meio empresarial, né? Então a gente vai fazer esse curso e a ideia é que
poxa, o aluno trabalha em alguma empresa, faz estágio, ele possa levar um pouquinho desse conhecimento, falar assim, olha, eu ouvi sobre isso em 2002, porque isso 2002 ela é bem recente. Então, ela não é tão falada assim, né? A gente conhece muito a ISO 9001, a 10002 é a mais recente. Ele vai levar um assunto de ponta para o trabalho, olha só que legal, a gente está tendo problema com o cliente, com satisfação, mas tem isso que a gente pode fazer, que já foi estudado, já foi pesquisado, já está procedimentado, né? Além disso, e assim, o aluno vai levando, o conhecimento vai se multiplicando, né? Isso que é o bacana da história, que a nossa cidade ela precisa se qualificar. Seja para atender o turista, que cada vez mais nós estamos recebendo, que bom, que venham cada vez mais turistas, e também nós, os moradores, né? Além disso, a gente vai ter, nesse semestre, a gente está com um módulo de inovação e sustentabilidade, que a gente vai abordar o conteúdo da gestão de serviços, né? Tanto para os alunos do curso de Engenharia de Produção, quanto para o curso de Administração. E aí os alunos vão aprender ao longo desse semestre como planejar, como projetar, tomar decisões, tomar ações especificamente no setor de serviço, porque ele tem especificidades, ele é diferente de um produto, né? Um produto você tem um estoque, o serviço não, ele é feito ali com o cliente na sua vista, assim. Mais subjetivo, talvez? Mais subjetivo, é simultâneo, tem muita variedade, cada cliente quer uma coisa diferente. Então, são muitas especificidades do serviço que é diferente. Então, tem que ser estudado diferente, tem que ser estudado especificamente, tem que ser um olhar atento para aquilo, né? E os alunos também vão poder colocar em prática, e ao longo do semestre, esses conteúdos por meio do projeto integrador, né? Nessas empresas das cidades, ver alguma questão relativa à gestão de serviços. Quem sabe até um projeto em ISO 10002, né? Quem sabe aí no final do semestre a gente volta com a aplicação de um caso prático aqui em Foz, né? Seria uma ideia interessante. Já vamos deixar a dica aí para os empresários, né? Para os gestores que nos ouvem, caso vocês queiram fazer um trabalho em parceria com o curso de produção e de administração. Isso. Vocês podem procurar a Uniamérica. A gente às vezes não consegue resolver todos os problemas, né? A gente não dá conta de tudo, mas você pode apresentar uma proposta, os alunos podem fazer uma visita, né, de repente, na instituição, na empresa, não é, Andressa? Isso, a gente tá aberto. A Uniamérica tá aberta. Tudo que ajudar aí nossos alunos a colocarem em prática, né, para chegarem bem pro mercado de trabalho, a gente tá à disposição, né, Andressa? Com certeza. Olha, muito bom. Então, estamos finalizando aqui nosso programa. Andressa, muito obrigada pela visita, obrigada por vir aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Tenho certeza que agregou muito aí para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha pela live no Facebook. E é isso. Volte sempre com novidades aí, com coisas muito legais pra gente, como você sempre faz. Não, bacana. Eu acho que esse tema aí a gente pode trazer bastante coisa, porque é uma área bem forte na cidade. É uma área que a gente precisa se qualificar mesmo, né? Então, acho que é um tema que a gente pode voltar aí falando mais. É isso, muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio RCI. Muito obrigada por nos acompanhar aqui todos os dias, 16h30. Obrigada a todos que nos acompanham pela live do Facebook da RCI e pela live do Facebook da Uniamérica. Então, amanhã estamos de volta. E é isso. Até amanhã. Muito obrigada.